Bom dia para todo mundo, né? Vamos começar nossa aula. Vamos continuar com o conteúdo de transformações trigonométricas, né? Arcos duplos, transformar a soma em produto. Vamos ver isso, como é que a gente vai fazer isso agora, que é esse terceiro tópico da nossa matéria que a gente está vendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver essa aqui, ó, fatoração não algébrica, que a gente vai falar sobre a equação de Prost-Fered. Assim, basicamente a gente vai utilizar ela para simplificar nossas contas, né? Ela é mais uma transformação do que fazer contas com ela mesma. Por quê? Porque a gente vai utilizar aí de conceitos de soma e de produto para dar o resultado das nossas equações. Por exemplo, vou mostrar como é que chega de maneira bem, tentar simplificar o máximo possível aqui para explicar para vocês. Vamos pensar assim, ó, se eu tiver a soma, eu tinha essa primeira relação, né? Na minha terra tem primeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tem essa relação, tanto para ela positivo quanto para ela negativo. Mas o que acontece se eu somar essas duas? Ou seja, eu estou somando aqui seno de A mais B, mais o seno de A menos B. Quando eu faço isso aqui, eu tenho uma soma de senos. E essa soma de senos, ó, se eu somar esse com esse, vai dobrar essa primeira parcela. E essa segunda parcela ela vai sumir, né? Aí a gente chega, ó, se eu tiver o seno de A mais B, mais o seno de A menos B, ou seja, se eu somar essas duas, eu vou ficar com duas vezes essa primeira parcela, seno A com seno B. Tá vendo? Aqui em cima. Deixa eu colocar uma ferramenta aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar com vocês. Meu webcam já travou. Difícil, gente, essa webcam que não funciona. Beleza. Olha só. Já está funcionando. Travou de novo. Olha só. Vocês vão ficar sem me ver. Quando eu tenho, então, essa expressão aqui, ó, seno de A mais B, somando com seno de A menos B, ou seja, quando eu somei essas duas, eu vou ficar com duas vezes essa primeira parcela aqui, ó. Duas vezes a primeira parcela. Já se eu subtrair essas duas, então se eu fizer aqui, ó, essa primeira menos essa aqui, vai ficar seno de A menos o seno de A menos B, eu vou cancelar essa aqui, certo? Que vai ficar negativa, e essa aqui vai ficar dobrada. Assim a gente chega nessas relações de Prost-Fered. Tá, mas para que eu chamo isso? Aí a gente vai falar assim, ó, que A mais B vai ser P e A menos B vai ser Q. Por quê? Quando a gente faz essa substituição, então a gente acha aqui que A mais B é P, então tá aqui, ó, P. E A menos B é Q, ó, a segunda parcela Q. A gente acha essa expressão de soma como produto. E para que isso é importante? Porque em alguns cálculos, quando a gente tem soma no denominador, por exemplo, a gente não consegue simplificar, né? Mas se a gente tem um produto, a gente consegue simplificar mais fácil. Então, é por isso que a gente utiliza essa transformação aí para fazer algumas contas. Então, no mais, lembrar dessa expressão. Ó. Se eu tiver seno de P mais o seno de Q, eu tenho duas vezes o seno de A, né, que seria esse cara aqui, vezes o cosseno de P, que é esse cara aqui. Ó. Então, essas expressões que a gente vai ter que guardar aí na cabeça.
essa expressão aqui, né? E a segunda expressão, que seria essa expressão aqui. Que é quando a gente tem um resultado aqui negativo, em vez de ser A e B, fica B, que é essa segunda parcela, e, na verdade, ele trocou aqui de lado, né? Aí fica cosseno e seno. As parcelas aqui permanecem as mesmas, ó. O meio permanece o mesmo. O que está alterando é que ele inverteu a ordem do seno e cosseno. Então, eu vou mostrar para vocês também a relação para cosseno, mas antes vamos tentar entender esse exercício aqui, ó. Ele fala fatorar a sentença. Então, eu quero fatorar essa sentença aqui, ó. Fatorar. Seno de 5x mais o seno de 3x. Tá vendo que já é uma aplicação diferente do que a gente quer, né? Então, se a gente está chamando aqui de... Se eu tenho uma soma, se eu quero fatorar, eu quero transformar essa soma aqui em produto, não é isso? Então, ó, o seno de 5x eu vou chamar de P e o segundo eu vou chamar de Q. Por quê? Para aplicar aquela relação lá que eu tenho lá em cima. Então, ó, vai ficar 2 vezes P mais Q dividido por 2, ou seja, 5x mais 3x, 8x dividido por 2, daria 4x, olha aqui, 4x. E depois 5 menos 3 seria 2 dividido por 2, que dá x. Então, eu consigo encontrar a minha expressão, ou seja, eu estou falando que isso aqui, ó, 2 vezes o seno de 4x vezes o cosseno de x é equivalente a isso aqui. Isso pode me ajudar muito em algumas contas, tá bom? Então, olha só. Ele dá outra expressão aqui, ó, e fala resolver essa equação x menos π sobre 4 menos seno de 3x mais π sobre 2, isso igual a zero, no intervalo de 0 a π. Tá? Então, olha só. Como eu tenho uma subtração, eu sei que de qualquer forma, né, que esse é meu P e esse é o meu Q. Certo? Ó, vou aplicar essa relação de menos aqui, tá? Então, se esse é meu P e esse é meu Q, eu posso utilizar a relação, ó. Primeiro, seno de P, que é isso aqui, menos o seno de Q, vai ser 2 vezes o cosseno de P, ó, P, ó, mais Q, olha o Q aqui, ó, toda essa parcela aqui. P mais Q dividido por 2 vezes o seno de P menos Q, ao menos no Q todinho. Esse aqui, ó, todinho, dividido por 2. E isso é igual a zero. Certo? Que ele falou. Resolver essa equação. Tá, então quando você resolve essa equação, você acha que... Resolvendo esse parênteses, né? Você vai fazer o quê? Ó? MMC entre todo mundo aqui. Você pode fazer, ficaria 4... MMC comum todo mundo é 4, né? 4x menos... Aqui em cima, deixa eu fazer a anotação. Ó. Aqui em cima ficaria 4x menos π mais 3 vezes 4, 12x, mais π sobre 2, que ficaria 2π. Eu tenho isso sobre 4, né? Então, isso sobre 4, se eu passar lá em cima multiplicando por 2 e resolvendo essa conta aí, eu vou achar aí uma simplificação para essa expressão, certo? Olha aqui, ó. Quando simplificar essa expressão, eu vou achar que essa primeira parcela toda aqui, toda essa primeira parcela aqui, ó, ela ficou igual a isso aqui. Certo? Depois que eu calculei o MMC aqui, ó. 4 ficou 4x menos π mais 12x mais 2π. Aí ficou 2π menos π, π sobre 4. Eu tinha 4x
mais 12, aqui ficou, aqui ele trouxe o valor diferente, ó. Eu tinha 4x mais 12, ficou 16x. Sobre 4, tá certo, dividido por 4, dá 4x, olha aqui. Dividido por 2, como mantive meu denominador. E fiz a segunda parcela. Deixa eu ver aqui. No papel fica mais fácil essa parte, viu? No papel fica mais fácil, não é tão desesperador assim, não. Na segunda parcela, faço MMC de novo, ó. Faço MMC entre 4 também, ó. 4x menos, aqui fica normal, certo? Menos π, menos 12x menos 2π. Então, quando eu simplifico tudo, ó, vou ficar com menos 2x, porque vai ficar menos 12 mais 4 dividido por 4. Dá 8 dividido por 2 dá 4, dá 2. E sobra essa parcela aqui de menos 4π. Beleza. Aí o que a gente faz? Depois que a gente achou essa expressão aqui, ele pediu para achar o resultado dessa expressão. Então, ó, resolvendo essa expressão aqui, ela tem duas maneiras de dar zero. Ou essa primeira parte aqui, o cosseno disso aqui tem que ser zero, né? E agora eu vou para o papel para mostrar para vocês. Então, vou escrever a expressão aqui rapidinho. 2 vezes o cosseno de 2x mais π sobre 8 vezes o seno de menos x menos 3π sobre 8. Isso é igual a zero. Anotei aqui minha expressão. Olha para minha câmera aqui agora. Beleza. Tá vendo toda essa expressão? Se isso tudo é zero e isso aqui é uma multiplicação, agora facilita. Porque se eu tivesse só a soma e igualasse a zero, ia ser muito difícil. Eu tinha que ficar caçando ângulos que seriam iguais. Então, como é uma multiplicação, eu sei que ou isso aqui... Deixa eu fazer de outra cor. Eu sei que ou isso aqui, ó, vai me dar zero. A gente fez alguma coisa aqui, peraí. Ou isso aqui vai me dar zero. Ou isso aqui vai ser zero. Então, para esse resultado aqui ser zero, ou isso tem que ser zero, ou isso tem que ser zero. Então, é isso que eu vou fazer, ó. O cosseno de 2x mais π sobre 8 tem que ser igual a zero. Tá. Me ajude aí agora. Qual é o valor do cosseno, o ângulo aqui, que eu vou ter para cosseno que vai ser zero? Responde aí no chat. Ou então abre o áudio e fala aí comigo. Qual o ângulo que eu tenho para o cosseno é zero? Olha, 90 graus. Não é isso? Eu tenho um ângulo de 90 graus, então eu posso pegar minha expressão aqui, ó. Pegar essa minha expressão. Na verdade, o que está dentro do parênteses que tem que ser igual a 90 graus, não é isso? Então, eu vou falar assim que 2x mais π sobre 8 tem que ser 90 graus. Tem que ser π sobre 2. Então, 2x... Vou fazer alguma coisa. Então, 2x vai ter que ser π sobre 2 menos π sobre 8. Se eu fizer essa conta, π sobre 2 menos π sobre 8 vai ficar, ó, MMC, né? Fica 8. 8 dividido por 2, 4. 4π menos π.
Então, fazendo essa conta vai ficar 3π sobre 8. Resultado disso, x vai ser igual a 3π sobre 16. Esse é meu resultado. Então, meu ângulo pode ser esse valor. Só que eu tenho outro valor possível. E qual seria esse outro valor possível? Se eu lembrar do ciclo trigonométrico, olha, o ciclo trigonométrico. O meu cosseno é zero quando eu tenho aqui 90 graus e quando eu tenho aqui, ó, em 270 graus também. Então, se eu fizer aqui 2x mais π sobre 8, isso tem que ser igual ao ângulo de 270, que é 3π sobre 2, é como se esse meu resultado aqui, ele multiplicasse por 3, certo? Tá vendo? Vamos fazer essa conta. Vai ficar, ó, 2x é igual a 3π sobre 2 menos π sobre 8, ó. Então, eu vou fazer aqui 2x é igual. Se eu fizer o MMC igual eu fiz no 8, fica 8. 8 dividido por 2, 4 vezes 3, 12. 12π menos π. Então, vai ficar x pode ser 11π sobre 16. Então, achei dois valores possíveis aqui para o cosseno. Só para o cosseno. Não fiz para o seno ainda. Então, tenho esse valor aqui, ó. E esse valor aqui. Certo? Beleza. Agora eu tenho que fazer o quê? Para o seno ser zero. Então, para o seno ser zero, significa que a minha parcela aqui dentro, olha só, isso aqui, ó, esse menos x menos 3/8, ele vai ter que ser igual ao ângulo que eu tenho igual a zero. Na verdade, não é menos x, não, é mais x mesmo. Não é menos x mesmo. Eu posso fazer analogamente o seguinte, olha só. Se eu lembrar que o seno de menos x menos 3π oitavos vai ser igual a esse valor negativo, que seria menos seno. Vou colocar esse valor aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó, seno de x mais 3π oitavos. Por quê? Aquela relação do seno par, né, e seno ímpar. Beleza, eu sei que esse seno aqui vai ser igual a esse. Porque se eu multiplico aqui, eu posso multiplicar aqui fora por menos 1, no seno, tá bom? Então, beleza. Então, eu vou igualar esses ângulos aí ao que eu tenho como zero. Quais são os valores que eu tenho como zero? Eu tenho aqui, ó. Isso aqui vai ser zero quando? Fala para mim aí no chat. Quando eu tenho o valor do seno igual a zero? Quais são os ângulos? Eu tenho 180, seno é zero e zero. E 360, né? Dentro da primeira volta. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou falar que x mais 3π oitavos, isso pode ser zero, né? Então, meu primeiro resultado seria x é igual a menos 3π oitavos. Isso aqui não só está dentro da minha solução, por quê? Olha só. Se eu for aqui na minha questão, ele está pedindo intervalo de quanto? De 0 a π, certo? Então, ele está querendo entre 0 e 180 graus. Então, isso não está dentro da minha solução. Por quê? Porque aqui é negativo, certo? Então, esse aqui não está. Esse aqui está, porque eu dividi π em 16 partes, peguei 3. Dividi π aqui em 16 partes, peguei 11. Esse está também. E vamos para o próximo. X mais 3/8 de π
Isso vai ser igual a qual o próximo ângulo? O próximo ângulo é 180, é π. Se eu resolver isso aqui, eu vou ficar com x é igual a π menos 3/8 de π. Π menos 3/8 de π, isso vai me dar 5/8 de π. 5/8 de π. Então, essa solução já está dentro do que eu quero. Olha aqui, eu vou marcar ela. E para a primeira determinação, eu também teria um ângulo aí de 360, certo? Então, x mais 3/8 de π, isso sendo igual a 2π. Vamos ver se isso dá dentro da minha resposta. Ficaria x é igual a 2π menos 3/8 de π. Fazendo no MMC ficaria 16 menos 3. 16 menos 3 dá 13/8. Então, ó, 13/8 de π é maior que π. Então, esse também não está dentro da minha solução. Então, se eu fizesse o conjunto de solução, ele estaria compondo esse valor, 3π sobre 16, esse valor, 11π sobre 16, e aquele valor, 5/8 de π. Gente, eu sei que é muita coisa, essa é uma das matérias mais difíceis, assim, que tem a gente raciocinar e pegar os ângulos, né? Ainda mais questão de seno, cosseno, ângulo, determinação, mas, assim, ela é um diferencial, entendeu? Ela é um diferencial. Então, vamos continuar aqui. Tudo ok até aqui, gente? Vocês conseguiram entender o conceito? Que as contas mesmo vocês vão pegando na prática, então é exercício. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Então, a gente achou 3 soluções possíveis. Se eu quiser, então, a soma de cossenos. Então, eu pegar a expressão de cosseno, ó, se eu somar essa expressão de cosseno, como é que eu fico? Fico com... Ó, lembra, né? Minha terra costa, senta, acento e boto o sinal ao contrário. Beleza. Então, ó, se eu somar essas duas, né? Se eu fizer a soma dessas duas, o que acontece? Eu vou ter 1 mais 2, então eu vou ter cosseno de A mais o cosseno de A menos B. Então, cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Se eu somar, essa parcela está igual, então vai dobrar, e essa parcela se cancela. Então, vai ficar 2 vezes cosseno de A, cosseno de B. Certo? Se eu subtrair, então, se eu pegar essa e subtrair dessa, isso aqui se cancela e eu vou ficar só com essa parcela negativa. Olha só com essa parcela negativa. Então, é isso. Então, usando as mesmas relações, falando que A mais B é igual a P, que é a primeira parte, e A menos B, sendo que é a segunda parte, a gente consegue substituir e achar essas relações aqui para cosseno, tanto para soma e tanto para diferença. Então, olha só, se eu quero simplificar essa expressão aqui, eu não tenho como simplificar uma expressão dessa utilizando somente os métodos convencionais. Por quê? Porque, olha só, tem uma soma ali, eu não consigo simplificar a soma. Se eu não consigo simplificar a soma, fica difícil, né? Eu vou escrever aqui para explicar mais fácil para vocês essa transformação. Então, eu tenho aqui que é igual ao seno de 3x mais seno de 5x dividido pelo cosseno de 3x mais o cosseno de 5x.
Então, a gente precisa lembrar das fórmulas, né? Lembrar que a fórmula de seno e de cosseno. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Tem essa expressão aqui. Se eu tenho essa expressão, eu tenho que transformar em cima, que é soma, em produto, e tenho que transformar embaixo, que é soma em produto. Lembrando que isso aqui, se eu chamar de P e chamar isso aqui de Q, não é isso? Para as duas expressões, esse primeiro é P e esse segundo é Q, eu vou achar o seguinte, ó. Só lembrando a expressão, eu tenho uma soma e aqui embaixo eu tenho uma soma, né? Não sei se vocês estão com o livro acompanhando aí, mas a expressão, vou copiar aqui, ó. Seno de P mais o seno de Q, isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 2 vezes o seno de P mais Q dividido por 2 vezes o cosseno de P menos Q dividido por 2. Então, vamos fazer essa expressão primeiro para seno. Então, o seno de P mais o seno de Q, que seria isso aqui, seria igual a 2 vezes, deixa eu copiar aqui do lado, seria 2 vezes o seno. O seno de quem? P mais Q. 3x mais 5x, 8x. 8x dividido por 2, 4x. Seno de 4x vezes o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 3 menos 5. Não é isso? 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos x. Não é isso? Só que a gente lembra que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Né? Mas eu vou deixar aqui. Cosseno de menos x. Beleza. E agora? E agora eu vou fazer para cosseno, porque essa primeira parte eu já fiz. Tá vendo que é bem mais simples do que a expressão mostra? Então, essa primeira parte aqui eu já fiz. A expressão para cosseno é o quê? Eu vou pegar o cosseno de P, ó, cosseno de P, mais o cosseno de Q, ele vai ser duas expressões iguais, né? Que no caso aqui vai ser 2 vezes o cosseno de P mais Q dividido por 2 vezes o cosseno de P menos Q dividido por 2. Essa é a minha expressão. Então, olha só. Cosseno de P. P é esse cara. Vou substituir aqui embaixo. Dividido por 2 vezes o cosseno. Cosseno de quem? P mais Q dividido por 2. 3x mais 5x, 8x dividido por 2, 4x. Vezes o cosseno de P menos Q, ou seja, cosseno de 3 menos 5, 3x menos 5x dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Ou seja, olha só como é que ficou. O meu valor de E, eu posso simplificar esse 2, porque agora está uma multiplicação. Posso simplificar esse cosseno de menos x. E o meu valor de E ficou somente isso aqui. Seno de 4x dividido pelo cosseno de 4x. Seno de 4x dividido por cosseno de 4x é igual a tangente de 4x. Então, essa é a minha resposta. Tangente de 4x. Ficou claro, gente? Como é que eu aplico essas expressões? Ou seja, eu só estou aplicando uma transformação. Não é de fato algo... uma bizarrice que a gente tem que achar algo totalmente mirabolante. Olha só.
Deixa eu ver, falar aqui comigo. Isso, e o difícil é identificar os termos e saber, né, se é mais, você vai decorar as expressões em si. Se tendo as expressões, você consegue aplicar facilmente, né, saber quem é P e quem é Q. Né? A gente vai fazer exercício aqui. Quantas horas agora? Deixa eu dar uma olhadinha. Agora são 8h52, mais a última explicação aqui. Ó. Olha só. Então, se eu tiver aqui a tangente vai ser a mesma expressão. Eu vou pegar a relação 1 da soma de tangentes e a relação 2, eu vou achar essa expressão. Não vou mostrar como chega na relação. No final das contas, vocês não vão ficar decorando como chega, né? Mas a gente vai aplicar essas transformações. Então, aqui ó, seria o seno de x mais y dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. Né? Aqui seria o seno de x menos y dividido pelo cosseno de x menos o cosseno de y. Então, ó, se eu pegar essa expressão aqui, tangente de 40 mais tangente de 50, vou escrever aqui e vou mostrar para vocês como é só aplicar a relação. Tangente de 40 mais tangente de 50. Vou escrever a fórmula aqui no lado. Então, ó, vamos lá. Tenho tangente de 40 mais tangente de 50. A minha expressão, que vai me dar o resultado aí, vai ser a fórmula tangente positiva. Então, seria tangente de x mais a tangente de y. Isso seria igual ao seno de x mais y dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. Quando a gente tem isso aqui, então a gente vai fazer isso. Ó. Tangente não vai ser o seno, então seno de quem? Seno de x, que é 40 mais 50, então vai ser o seno de 90. Dividido por quem? Pelo cosseno de 40 vezes o cosseno de 50. Só que, se eu pegar esse resultado dessa expressão, seno de 90 é igual a 1. Então, vai ficar 1 cosseno de 40 vezes o cosseno de 50. Isso aqui são relações inversas, né? 1 sobre o cosseno, eu sei que é secante. Então, esse resultado todo aqui daria secante de 40 vezes a secante de 50. E essa seria a minha resposta. Por quê? Porque eu só estou aplicando uma transformação, não estou achando os valores numéricos para essas expressões. Olha só, então, como atividade aí para vocês, atividade para casa, vocês vão fazer essas questões aqui, ó. Questões 17, 18, 19, essas três aqui. Depois, vocês vão vir aqui para essas duas. Data de entrega, semana que vem, na quarta-feira. Essas duas. Beleza? Então, é essas questões aí que eu quero de vocês. 17, 18, 19, 21 e 22. Vamos começar. Vou fazer essa primeira aqui com vocês. Na 17. Eu quero usar a transformação. Ó. Eu quero transformar essas expressões que são somas em produtos. Para fazer isso, eu preciso lembrar da expressão, certo? Vou colocar a expressão aqui de seno. Ó. A expressão de seno, na verdade, tem aqui na minha folhinha de papel. Então,
Vou só compartilhar com vocês minha folhinha de papel. Então, a expressão de seno é essa aqui. Então, o que eu quero de vocês na 17, por exemplo? Na questão 17, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar a letra A lá e transformar. Você tem seno de 10. Olha, já estou fazendo uma questão da tarefa. Seno de 40. Como é que vai ficar? Vou aplicar a transformação, não é? Então, vai ficar duas vezes o seno de 10 mais 40 dá 50. 50 dividido por 2, 25. Vezes o cosseno de 10 menos 40 dá menos 30. Dividido por 2, menos 15. Menos 15 graus. Se eu lembrar que o cosseno de menos 15 é igual ao cosseno de 15, essa expressão fica assim. Juan, só isso? Só isso. Acabou. Achei minha expressão. Difícil, gente. Tranquilo, não é? Essa aqui é a resposta da minha A. Então, você vai fazer isso para B e para C. A única diferença na B é que eu quero que vocês pensem aí um pouquinho. Por quê? Olha só. Aqui, nessa letra A, eu tenho seno, seno. Aqui eu tenho seno, seno. Só que aqui eu tenho seno e cosseno. Só que eu consigo relacionar o seno e o cosseno através de uma expressão. Né? Um não está em defasado do outro em 90 graus. Então eu posso transformar tanto esse em cosseno, ou posso transformar esse em seno e fazer a minha soma. Se eu quero fazer soma de seno, eu transformo esse em seno. Se eu quero fazer a soma de cosseno, eu transformo esse em cosseno. Gente, vocês não me derem feedback se tá ok, eu não consigo saber aí. Conseguiram entender a 17 letra A? 18, mesma coisa. 19, mesma coisa. Tá, o que não foi entendido? Quem não entendeu, me explique aí o que não foi entendido para eu explicar novamente. Pediram para fazer a A de novo. Vamos lá. Presta atenção, tem o seno de 10 mais o seno de 40. Certo? Então, olha a minha expressão aqui, ó. Seno de 10 mais o seno de 40. Então, significa que meu 10 é o meu P e meu 40 é o meu Q. Então, eu vou igualar essa expressão. Duas vezes o seno de P mais Q. Se isso aqui é meu P e esse é meu Q, então 10 mais 40 dá 50, dividido por 2. E isso vai me dar quanto? 25. Na segunda, né, P menos Q, então 10 menos 40 dá menos 30, dividido por 2, menos 15. E eu peguei essa expressão, que era uma soma, e transformei em multiplicação. Então, isso é igual a isso. Conseguiu pegar aí? Entendeu o porquê dessa transformação? Eu só estou pegando as letras, ó, o P e o Q, identificando e jogando na minha expressão, na minha forma. Gente, por hoje é só. Então, um abraço. Espero que tenha entendido. Fica como tarefa de casa aí. Questões, páginas 13, questões 17, 18, 19, 21 e 22. 5 questões aí para vocês treinarem essas teorias que foi passada aí nessa aula de hoje, beleza? Falou, um beijão e até amanhã.